Glória a Deus. Eu queria fazer um resumo sobre o Dia das Mães. Eu gosto de fazer um devocional e gosto de pregar aquilo que eu estudo. Eu gosto de ler, eu gosto de guardar e gosto de passar aquilo que eu estou com medo. Então, mas só que eu senti no meu coração, irmão, de não escrever aquilo que eu ia falar nessa noite. Eu fiquei incomodado, fiquei concentrado lá em casa, pensando no que eu ia falar para as mães, no que eu poderia trazer algum exemplo da Bíblia Sagrada para me aplicar para as mães nessa noite. E como eu trabalho com pessoas, tanto aqui e como no mundo secular, eu tenho ouvido muitos testemunhos de mães, muitos testemunhos de filhos, muitos testemunhos de maridos. Eu tenho convivido com pessoas que têm mães abençoadas. Eu tenho convivido com pessoas que têm mãe que não são abençoadas. Eu tenho convivido com pessoas e eu tenho vivido com essas pessoas. Então, antes de entrar na palavra de Deus, eu sei que aqui tem mães que passaram um dia feliz, como eu passei com a minha mãe. A minha mãe, eu acho que desde o dia que eu nasci, eu acho que é a primeira vez que eu passo o Dia das Mães com ela. Eu não me lembro, não me recordo, que foi um dia abençoado com o meu irmão. Como eu já falei, depois de Deus, o meu melhor amigo na terra é o meu irmão Carlinho. E eu passei esse dia feliz com ela. E eu vejo que a minha mãe está feliz, porque você vai ver que ela tem motivo para estar feliz nessa noite, assim como eu também, né? Estou segurando aqui, porque eu estou emocionado, e eu sei que você vai se emocionar do que eu vou falar, o que essa mulher fez. Eu tive o privilégio de ter duas mães, né? Uma que colocou ela e ela. A minha mãe, ela é uma pessoa, irmão, que eu como criança, como toda criança, sempre sonhei em ter uma mãe, né? E viver com ela, de abraçar ela. Eu sempre fui um carrapato, assim como é as minhas filhas comigo. Graças a Deus, o que eu era com a minha mãe, a minha filha comigo e com a minha esposa. A Bíblia diz assim, em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, ele faz uma pergunta: acaso pode uma mãe esquecer do seu filho que a amamenta? É uma pergunta, né? Talvez você pode até se responder para si mesmo, não. Mas eu digo que tem, né? Tem algumas mães que jogam filho no lixo, tem algumas mães que abortam, tem algumas mães que emprestam sua barriga para outras pessoas. Existe muita mãe ingrata. Então eu queria falar dessas mães nessa noite. Como aqui também tem mães que são mães solteiras, que nunca tiveram marido e que são felizes. Como existem mães que estão aqui, que estão com o seu coração transbordando de alegria, porque o seu filho, que ela não via há muito tempo, ligou, mandou uma mensagem, apareceu para almoçar com ela, deu um presente tão sonhado. E essa noite ela veio para a igreja para comemorar, para ouvir uma palavra da parte de Deus, para ouvir uma palavra abençoada, porque, como a pastora pediu para se colocar de pé aqui, tem muitas mães bonitas aqui. A mais bonita é a minha, né? Eu não vou dizer que a minha mãe é feia, né? Então, cada filho tem que ser modesto com a sua mãe. E a minha mãe, como eu falei, é uma mãe jovem. É uma mãe que ela se sente culpada, irmão, por mim e o meu irmão, da gente não estar morando com ela. Se eu não estou tentando falar da minha mãe, mas está puxando para ela. Afinal, o dia é dela. É verdade, irmão? Hoje é o Dia das Mães, como aqui já foi manejado. E então tem essa pergunta, irmão. Mães que estão dentro da igreja, que coloca a sua prova nas mãos do Senhor em relação à sua casa. Mães que já não tem mais esperança pelos seus filhos. Salmo 27:10 diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te desampare, o Senhor te acolherá. A gente tem vários exemplos dentro do Velho Testamento de mães. Sunamita, uma mulher que não poderia ter filho, e por ela fazer um agrado a um profeta, o profeta Eliseu. Ele perguntou ao seu servo o que poderia fazer para agradar aquela mulher. E é interessante que aquela mulher era rica. E Geazi disse que ela não tinha filho, porque a mulher estéril no Velho Testamento parecia ser algo de maldição, irmão.
Parecia que era algo que não era a bênção para todas as mulheres, como o pastor leu em 1 Samuel e falou da história de Ana, Samuel. Então, muitas mães no Velho Testamento não poderiam ter filho, e quando tinha filho era fora da idade, que não poderia ter mais, porque ser mãe é um privilégio, também é um ministério de dor, muitas vezes não reconhecido pelos filhos, não reconhecido pelos maridos. A gente tem visto mães que são como cães e gatos com os seus filhos, e eu perguntava a Deus por que era assim, por que a mãe queria ver tudo menos a filha, e a filha não falava bem de sua mãe, o porquê. E a ingratidão a gente vê no rosto de muitas mães, como também de muitos filhos. E eu quero aqui falar tanto de mãe ingrata, como de mães que dão a sua vida pelo seu filho. E no mundo que nós estamos vivendo, irmão, nós estamos vendo de tudo. Mães que estão entregando as suas vidas pelos seus filhos, e mães que estão matando os seus filhos. Quantos aqui não queria, talvez, dar um abraço na sua mãe e não pode, porque não está mais aqui? Queria dizer uma palavra para ela e não pode porque não está mais aqui, mas enquanto estava em vida não teve a coragem, não teve a ousadia de abrir a boca, de pedir perdão, porque o orgulho, irmão, está dentro de muitas famílias, e isso tem destruído muitas famílias. Filho, o que é que explica um filho ter raiva de sua mãe, e a mãe ter raiva de um filho que passa 9 meses, irmão, dentro do seu ventre? O que é que explica? É porque tem muitas mães que parece que não nasceram para ser mãe. Essa é uma grande verdade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, e eu queria resumir a força de uma mãe. Mateus capítulo 15. E ela enfrentou obstáculo pela sua filha. Versículo 21 em diante. Glória a Deus. Que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Essa Bíblia é na linguagem diferente. 24. Jesus respondeu: e eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar os pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito como você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Talvez quantas mães estão aqui nessa noite que veio atrás de uma bênção, que não é talvez totalmente para ela, mas para alguém que não está aqui, sendo seu esposo, sendo seu filho. Quantos filhos estão aqui que não são gratos para com as suas mães? É uma palavra que vai vir para os filhos, para os maridos e para as mães. E eu queria começar falando dos filhos que não entende o porquê das mães estar
pegando às vezes no seu pé, queridos. Eu gosto muito de um versículo que é a cara do Nakai, que é 1 Coríntios 15, versículo 33, que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. A mãe passa 9 meses com a criança no seu ventre. Quando a criança está doente, irmão, sempre quem está lá é a mãe. Para levar para o hospital é a mãe. Mãe, como a pastora falou aqui, irmão, parece que tem o 7º sentido. A mulher está com 49 graus de febre, está lavando roupa, está fazendo a casa. Eu quero defender aqui o pastor, meu coração igual o pastor. Quando a Linete sai de casa, ela encontra a casa do mesmo jeito. Porque parece que Deus deu esse dom para a mulher. Mulher faz coisas que o homem não faz, irmão, dentro de casa. O homem se perde quando está dentro de casa, irmão. Eu tenho vivido isso. Muitas vezes o homem não entende essa mulher, mãe, quando vem cobrar que o filho se meteu com droga, quando vem cobrar que o filho não está indo bem na escola, e ele vai passar na cara dela dizendo: eu passei o dia trabalhando. Então automaticamente ele vai dizer que ela não estava fazendo nada dentro de casa. Mas quando chegamos do trabalho cansado, nós queremos comer, nós queremos ver roupa limpa, lavada, nós queremos ver a casa limpa. E há quem diga, irmão, que a mãe é a única trabalhadora que não tira férias. É o único trabalhador que não recebe 13º. Aquelas que vivem mesmo dentro de casa sem trabalhar, quando é só o esposo. E o agradecimento do marido é passar na cara dela que foi ela culpada, porque ele estava lá fora trabalhando. E eu tenho vivido isso, irmão. Eu tenho visto isso dentro da minha casa. As minhas filhas oram, as minhas filhas lêem a Bíblia, e não é eu que ensino. Mas eu tenho sido exemplo dentro de casa, porque elas veem eu fazer. É a minha esposa que ensina tudo isso para elas. A minha esposa tem sido verdadeiramente uma mãe guerreira. Eu pedi licença para ela falar um pouco da minha mãe, para não ficar com ciúme, porque também estou diante da melhor mãe do mundo aqui, que é a minha esposa. Porque me deu 2 filhas lindas, que é a minha cara. Ela já aceitou isso. Eu sou muito feliz, irmão, com a família que eu tenho. Eu sou muito feliz com a mãe que eu tenho. Eu sou muito feliz de estar nessa noite falando para você. A minha pregação nessa noite vai ser assim. Tem dia que a gente está mais no fogo, mas como é dia das mães, eu queria apenas resumir isso para com as mães, que tem muitas mães nessa noite que estão aqui, que só Deus sabe como foi o seu dia e como é o seu dia dentro de casa. E ainda mais quando a sua parentela é cristã, que depois que entrou na igreja mudou tudo dentro de casa. Mães que já não tem mais esperança dos seus filhos vir para a sua casa. Filhos que estão na droga e a mãe está ali todo o tempo lutando, esperando a restituição, a restauração da parte de Deus. Filhos, como eu falei, que não sabe agradecer a luta da sua mãe quando era pequeno, irmão. E por causa dos seus amigos que ela não tem deixado andar com pessoas que vai corromper os bons costumes da família, a gratidão deles para com a mãe é chamar a mãe de chata, é chamar a mãe de ingrata, é dizer que se fosse outra mãe era melhor. Quantos filhos talvez estão aqui que falam isso com as suas mães? Talvez tem filhos aqui que nem falam com a sua mãe. Talvez tem mães aqui que nem falam com os seus filhos. E não sabe que a palavra de Deus diz que o filho que amaldiçoa a mãe, ele tem uma maldição sobre ele. A bênção que a mãe libera sobre a nossa vida é uma promessa de Deus, e ele aumenta o nosso dia na terra. Honrar pai e mãe nos deixa mais vivo diante dessa terra. Quantas mães aqui, irmão, que só estão existindo, não estão mais vivendo, porque filhos que estão na droga, maridos que estão no álcool, tiraram a sua existência. Mães que estão felizes aqui porque tem uma família bem estruturada. Mães que estão tristes aqui porque tem a sua família destruída. Tem mães aqui assim. Tem famílias aqui assim.
Mulheres que não têm um marido que lhe ouça, que lhe empreste o seu par de ouvido para ouvir um conselho. Maridos que não abrem mais a sua boca e diz que tem a melhor esposa do mundo, só tem crítica. Eu digo mais uma vez, com modesta parte, irmão. Todos os dias eu tento ser o melhor homem do mundo para minha esposa. Eu gosto de uma frase que diz que o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas é aquele que conquista sua mulher várias vezes. A minha esposa sabe disso. E todos os dias eu tenho uma missão na terra, que é de fazer ela e a minha família feliz. Porque o diabo todos os dias coloca uma loura das coxas grandes para querer tirar minha atenção e roubar a minha família. Todos os dias o diabo coloca uma endemoniada bonita para querer tirar a paz da minha família, como também faz a tua. E uma vez um amigo meu, Willis, que pregou aqui uma vez, ele falou uma coisa bonita lá no hospital, e eu peguei para mim, irmão, aquele quem ama atrai. Deixa eu fazer essa pergunta para a igreja: quem ama atrai, sim ou não? Trai. Quem ama atrai. Quem ama atrai, irmão. Eu provo para você: quem ama atrai. Mas aquele que ama e que vigia, ele não trai. Porque quando nós estamos fora dos nossos lares, nós estamos trabalhando com pessoas, irmão. Ali vai criando uma amizade. E muitas das vezes dentro de casa nós estamos mal com a nossa família, com a nossa esposa. E lá fora, irmão, sabe de onde é que vem os melhores conselhos, irmão? É fora de casa. Sabe de onde é que vem os melhores carinhos, irmão? É fora de casa. Sempre, irmão, de onde que vem, irmão? O melhor amigo é fora de casa. Porque dentro de casa pode estar perdendo isso. Quem ama e vigia não trai. Porque quem ama e procura fugir da tentação, esse não trai, irmão. Porque você já deve ter ouvido o testemunho de pessoas que tinham uma família que estava vivendo há 50 anos e trocou a mulher por uma mais nova. E o que é que explica isso? Pessoas que estão casadas há 50 anos, mas estão felizes há quanto? O diabo está preocupado em destruir a tua família. O diabo está preocupado em destruir o relacionamento de pai e filho, de filho e mãe. O diabo está entrando em muitos lares que não estão vigiando. Mães que vêm para a igreja, que passam o dia dentro da igreja e que esquecem do seu lar. O diabo está entrando nesses lares. Mães que estão preocupadas em ganhar muito dinheiro para dar o luxo dos filhos. E os filhos muitas vezes não querem o luxo, querem a presença da mãe, quer a presença do pai. Muitas vezes o que as filhas ouvem dentro de casa é que você não serve para nada. E essa palavra, irmão, ela é guardada. Se você é assim, mãe, com a sua filha, aproveita essa palavra que o Senhor está dizendo para você. Peça perdão aos filhos. Quebra o orgulho nessa noite e peça perdão aos filhos. Mesma coisa os pais que tem machucado muito os filhos, e o filho vai crescendo com um ódio terrível do pai, porque o pai viu ele batendo na mãe, e ele disse que quando tiver grande ele vai descontar tudo aquilo que ele fez com a sua mãe. Talvez nessa noite tem pessoas aqui assim. Se o Senhor está me levando a esta palavra, eu não consegui falar o que eu queria falar, mas eu estou aberto aqui para o Espírito Santo de Deus, e Ele está me usando para famílias aqui, amém? O Senhor está me usando para você, irmão. O Senhor está me usando para você, filho. Eu queria chamar aqui a minha mãe. Vem aqui, mãe. Em 2011 a gente estava lá em São Paulo. E eu pensava que eu tinha ido para São Paulo porque simplesmente eu queria ir para São Paulo. Levei toda a minha família. Eu me congregava ali no Morro do Teixeira. E de repente, irmão, eu estava no terminal. E é a primeira vez que você vai ouvir esse testemunho aqui envolvendo a minha mãe, porque eu disse: Senhor, só vou contar esse testemunho quando a minha mãe estiver aqui. Vocês podem ver, ela é jovem. Ela fica toda besta quando eu digo que ela é jovem. Ela fica se achando, né?
É. Mamãe, Deus fez uma restauração muito grande na vida dela. Vocês vão saber por quê. E um homem que eu nunca conhecia, ele me abordou no terminal. E ele disse que eu ia fazer uma viagem, eu ia para minha família, e lá Deus ia me usar para me ajudar alguém de dentro da minha família. E durante aqueles dias eu ia ter um sinal que eu ia viajar. Então foi acontecendo. Quando pensava que não, já estava dentro do avião. Chegamos em São Paulo. Chegando lá, a minha mãe descobriu que tinha um nódulo no seio, né? Ela tinha um câncer e o câncer estava muito avançado, irmão. Aí toda pessoa que descobre que tem câncer, você imagina como é que é para a família. Atente para cá, irmão. Não deixe o culto tá uma benção, tá certo? O culto tá uma benção. Não vamos deixar nada atrapalhar esse momento. Então a minha mãe, ela tinha um nódulo no seio, irmão, e o câncer estava avançado. E eu fui para São Paulo só para acompanhar passo a passo todos os seus exames. Era eu que muitas vezes ia marcar os seus exames. Foi eu que fui com ela fazer a biópsia. E na terrível notícia também que era um câncer, era um tumor maligno que estava muito avançado. A minha mãe queria fazer besteira, pensou em tirar sua própria vida. Estava minhas irmãs, Natália e a Thalita, com o seu marido Aguinaldo, servo do evangelista Aguinaldo, servo do Senhor. A minha mãe é crente. Mas nessa hora, irmão, ela esqueceu de Deus, ela esqueceu de Jesus. E então foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha um propósito de eu estar ali em São Paulo. Deus não me levou para ali para me não arrumar emprego, para me não melhorar de vida. O Senhor me colocou ali para me ser alguém muito útil dentro da minha família. E era da minha mãe. Irmãos, eu tinha perdido uma pessoa muito importante, que era a minha avó, com quem nós crescemos, eu e meu irmão. A minha mãe, quando nós tínhamos 6 anos de idade, ela teve que ir para São Paulo trabalhar. E ela arrumou emprego, foi trabalhando. Quando quis levar a gente para São Paulo, a gente não quis mais sair do colo da nossa avó, a nossa avó materna, eu e o meu irmão. Então a gente não queria mais morar com ela. E ela foi conhecer o Aguinaldo, teve uma família abençoada, e tem uma família abençoada, mas o amor de mãe ficou, irmão, para a minha avó. E a minha mãe ficou como mãe biológica. E eu fiquei com muita saudade dela, mas o amor tinha ficado para a minha avó. E Deus levou a minha avó. Aí eu falei: Senhor, eu já perdi uma mãe, e o Senhor vai permitir que eu perda outra mãe. Ô irmão, como é ruim. Eu sinto todos os dias, irmão, impressionante. Às vezes o Elton briga comigo, que eu fico lembrando muito da minha avó, mas todos os dias eu lembro da minha avó. Todos os dias, irmão, eu lembro de uma pessoa que orou pela minha vida. Para quem não sabe, eu já tive uma vida um pouco parecida com a do pastor Anselmo na bebida. Não fui pessoa de dar trabalho à polícia, mas eu estava estragando a minha vida no álcool. E a minha avó, e fica esse conselho para os filhos, sempre a mãe é a última que dorme quando o filho está lá na rua. Enquanto ele não chega dentro de casa, a mãe não dorme. Ela está ali orando, pedindo para que o Senhor traga em paz. E a minha avó, todas as vezes que eu chegava de madrugada, ela abria a porta para mim. O meu tio falava muita coisa, meu irmão falava muita coisa, mas a minha avó, quando eu estava dormindo, bêbado, ela orava por mim. E sabe qual é a gratidão que a gente dá para nossa mãe? Chamando ela de chata, quando ela quer impedir algo que a gente quer fazer, porque os nossos amigos estão querendo colocar dentro de nós que é bom. E às vezes o sim da mãe, o não da mãe se torna ruim, e o sim do amigo amaldiçoado se torna abençoado, porque ele está querendo ouvir mais o amigo do que o não da mãe. Mãe, irmão, aprenda uma coisa, filhos, mãe pressente quando algo de errado está para acontecer com os filhos. Mãe sabe quando está para acontecer algo, porque Deus deu esse dom para a mãe, não deu para o pai. Impressionante.
deu para a mãe. Não é à toa que para a gente sair do ventre, para se desligar da mãe, tem que cortar, irmão, porque é uma ligação muito grande entre filho e mãe. A minha mãe lá em São Paulo, ela pressentia quando eu estava aqui, em perigo muitas vezes, dormindo na rua. Mas a minha avó, antes de morrer, ela declarou algo na minha vida, que está se cumprindo hoje aqui nessa noite, que eu ia ser um pregador da palavra de Deus. A palavra da mãe tem poder. E eu quero dizer para pais e mãe nessa noite, que a promessa de Deus, a minha avó não viu, irmão, tudo isso que está acontecendo aqui. Ela viu eu me reconciliando, mas não viu eu pregando. E como eu queria fazer isso? Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, não me recordo o versículo, mas no capítulo 13, que muitos morreram sem ver as suas promessas, mas que a promessa se cumpriu, como se cumpriu na minha vida, e a minha avó não viu isso, que ela pediu a Deus. E o que foi que essa mulher pediu? A mulher de Canané, depois de ter passado, de ter sido espremida pelo Senhor, ela passou por uma prova, e o Senhor da primeira vez não falou com ela, pediu para que o seu discípulo pediu para que o Senhor deixasse ela de lado, despede, e a palavra despede, irmão, ela vem de desprezo, pediu para que o Senhor desprezasse, e o Senhor ainda veio provando ela, dizendo que Ele não poderia tirar dos seus filhos para dar para qualquer um. Era isso que Ele estava dizendo. Mas aquela mulher tinha uma filha, e ela queria ver a salvação da sua filha, a restauração da sua casa. Ela não desistiu. Ela não desistiu. A palavra do crente, segundo a vontade de Deus, irmão, acontece. E o Senhor fez uma pergunta para ela: seja feito o que tu queres, mulher. Talvez muitas mães não tenham seu filho como quer hoje na igreja, porque já desistiu de Deus. Já acha que Deus não vai restaurar mais a sua família, os seus filhos. Já acha que Deus não vai mais fazer, porque não está acontecendo, já faz tanto ano que pede. Mas como é que está sendo a relação dentro de casa com Deus? Deus é quem dá a última palavra. Você pode levantar a tua mão nessa noite, por favor? Deus é quem dá a última palavra. Eu quero profetizar na vida desta mãe e deste pai, que o filho decretou, que o filho declarou que não vai voltar para os caminhos do Senhor. E você está fazendo como esta mulher cananeia, está indo atrás de Jesus, e Jesus não está falando com você. Jesus está dizendo: nada para você, você está no deserto, mas caminha no deserto, que Deus vai falar contigo, e Ele vai falar contigo dizendo o que tu queres, mulher. Então entrega ao Senhor o teu problema, que o teu filho vai fazer aquilo que tu quer. O pedido da minha avó é esse, irmão: que eu estivesse no púlpito. Deus está atendendo. Não desista da tua casa, não desista do teu filho, não desista. O pastor Anselmo me emocionou de manhã olhando para a mãe dele, e quando viu a mão da mãe dele, ele disse: essas mãos me bateram muito, sendo que também ela passou uma aflição grande com você, não foi, pastor? E hoje é um pastor. Assim como Deus fez comigo, eu profetizo que Deus vai fazer com a tua família, que estava na sarjeta, que estava no álcool, ainda que seja um drogado, ainda que não tenha nenhum vício, mas que diz que não vai entrar para o mesmo caminho que você está seguindo. Eu profetizo e eu decreto no nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu esposo ou teus filhos, não sei quem é, mas é da tua casa, vai se converter e vai ser uma bênção na casa do Senhor, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Aracaxa. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Quantos podem exaltar o nome do Senhor nessa noite? Muitas mães que estão aqui, acredita no Senhor, mãe. Acredita que o Senhor, Ele não te abandonou. Ele escuta o teu clamor, Ele escuta a tua petição, mãe. O Senhor sabe aonde dói, o Senhor sabe aonde está ferido, mas não desista desse Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E a minha mãe só falava em morte, só falava em morte. Falava: Giovanni, quando eu morrer,
ajuda o Guiné a cuidar das meninas. Eu disse, mãe, ainda que a senhora morra, mas morra feliz, irmão. Ainda que a senhora morra, a senhora tem que ter certeza que a senhora vai para o céu, mãe. Eu não dizia assim, não, mãe, Jesus vai te curar. Eu dizia, se Deus quiser, Ele vai te curar. E a gente começou a andar em campanha, a gente começou a buscar a cura da minha mãe. E de repente, pessoas eram usadas por Deus e falavam para ela. Mas não é fácil quem tem essa doença, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, mãe. Se você já viu a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, se você já viu a história de Daniel, o Senhor permitiu aqueles 3 homens para a fornalha, mas o Senhor livrou dentro da fornalha. O Senhor permitiu Daniel ir para a cova dos leões, mas o Senhor livrou Daniel dentro da cova dos leões. Assim o Senhor fez com a minha mãe, permitiu ela passar por esta doença, permitiu ela passar pela cirurgia, pelo bisturi, e provou para ela que Ele é Deus na vida dela. E eu disse, mãe, antes de voltar, e quando ela soube que eu ia voltar, ela se desesperou, porque eu era uma coluna com ela, irmão. E eu disse, Senhor, eu não quero perder a minha mãe. E eu sozinho orava, Senhor, eu não preciso gritar no ouvido dela, eu não preciso entrar em campanha, Senhor, eu não preciso morar em cima do monte, Senhor, basta uma palavra Tua, e o Senhor cura minha mãe, Senhor, se é permissão Tua dela passar por esta doença, Senhor, então conforta o meu coração. Se é do Senhor levar ela, então conforta o coração dela, Senhor, para que ela morra, mas morra feliz. O apóstolo Paulo tinha desejo de morrer e estar com Cristo, porque era muito melhor. E eu dizia, mãe, a senhora não vai morrer. Então eu tive uma ideia. Eu sei que muita gente às vezes me critica, mas por esse meu jeito, brincalhão, palhaço e tudo, mas foi esse jeito que Deus começou a me usar para tirar sorriso da minha mãe. Deus começou a me usar na alegria com ela. E quando eu andava com ela, eu dizia, mãe, quando o seu cabelo cair, a senhora vai ficar bonitinha, mãe. A senhora vai ficar parecendo o Ronaldinho, olha que coisa linda. E de repente ela tirava sorriso dela, irmão. E pensar que não, ela nem lembrava que tinha doença, irmão. E aí quando pensar que não, ela foi já aceitando. Ela estava já não mais se entregando à doença, mas querendo lutar contra a doença. Eu dizia, mãe, a senhora vai... É Deus que está permitindo a senhora passar por isso, mãe. É Deus que está permitindo a senhora passar, para a senhora saber que é Deus. E Deus vai te levar em muitos lugares, irmão. E a senhora vai dizer que Deus curou a senhora, porque aonde a senhora for pregar, pessoas vão estar também passando por esta doença ou algo parecido. E as pessoas podem estar até com a doença e saber que Deus pode permitir você estar com a doença, mas você só morre quando Deus disser sim. E quando Deus disser não, você não morre, irmão. Porque quem segura a nossa vida é Deus. Oh, aplaudo o nome do Senhor nessa noite. Deus é fiel, aleluia. Oh, aleluia. E aqui está a minha mãe bonita. Mudou o cabelo dela não era assim, era bom, era bombril. Ela tá bonita, ela tá linda. E ela veio de São Paulo, vai embora no domingo que vem, só para passar o dia das mães comigo e com meu irmão. Eu estou muito feliz nessa noite de estar apresentando a minha mãe para a igreja e dizer que esta mulher foi curada do câncer. Aleluia. Deus tirou, irmão, o câncer, o nódulo dela, irmão. E ela está aqui vivinha. Eu disse, Senhor, eu quero levar minha mãe para o Ceará. Eu quero que todos vejam esse milagre. Eu quero que você saia daqui encorajado com esta palavra, irmão. Mãe, não desista do teu problema. Entrega na mão do Senhor. Acredita que o Senhor vai fazer algo extraordinário dentro da tua casa, ainda que seja uma doença que os médicos tenham desenganado. Mas o Senhor é quem dá a última palavra, irmão. Se eu não acreditasse nesse Jesus que eu prego, irmão, eu estava desistindo dele. Se eu disse, Senhor, eu não quero contar o testemunho dos outros, eu quero contar um testemunho que eu vivi. E esse testemunho eu compartilhei, irmão. Eu vi a minha mãe se entregando à morte, e Deus me usou para entregar a vida para ela e dizer, mulher, não morra, não se entregue à morte, se entregue à vida, porque Jesus Cristo está contigo. E muita gente tem desistido porque não acredita que Deus não vai resolver o seu problema. Aleluia. Não foi verdade, mãe? A senhora quer que eu volte para São Paulo?
no tempo de Deus, a gente vai voltar. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu fico feliz. E se você tem uma mãe, filho, faz isso que eu estou fazendo com ela. Faça da tua mãe também o teu melhor lugar para você estar. Eu não moro mais com ela porque eu tenho uma esposa que Deus me deu. Eu não tenho mais a minha mãe que me criou, que foi a Francisca, conhecida como Dona Chiquinha. E arrisco em dizer que tem uma terceira mãe, que é a Lucineide, que é a mãe do Rafael, que muitas das vezes ela tem substituído a nossa mãe. Então, irmão, isso é o que está faltando em muitas famílias, é a diversão, é o lazer. Os pais já não brincam mais com os filhos já não brincam mais com os pais, já não tem mais a união de filho. Muitas filhas não chamam a mãe de amiga, porque não são amigas, são rivais. E tudo isso, irmão, é nasce do diabo. Eu queria encerrar orando, eu queria que você ficasse de pé, mãe, e queria ministrar algo sobre a vida das mães, dos filhos, dos pais, e decretar que a felicidade que eu sinto hoje aqui nessa noite, de ter não uma casa luxuosa, mas de ter paz dentro da minha casa, dentro do meu lar, que você venha ter também. Minha mãe, serva do Senhor, meu padrasto, um homem maravilhoso, um homem de Deus, que Deus colocou na vida dela, colocou um jovem, até mais novo do que ela, um homem que tem como filho, que tem meu irmão como filho, que deu um esposo maravilhoso, e hoje ela é muito feliz, é um homem muito apaixonado por ela, que faz declarações de amor para ela instantemente. Então ela não tem do que reclamar nada de Deus, ela só tem que agradecer a Deus por ter os filhos que tem, as filhas que tem e o marido que tem. Não é verdade, irmão? Então feche os teus olhos, querido. E eu quero pedir ao Espírito Santo nessa noite, das mães que entraram aqui sem nenhuma esperança, das mães que passaram por esta porta, passando algum problema desse que eu contei, talvez algum filho que entrou por essas portas, que já não tem mais a mãe como amiga, que já não tem mais vínculo de família dentro do lar, é um em cada canto. Eu quero profetizar a restituição dentro dos lares nessa noite. Eu quero pedir para que o Senhor venha entrar com providência. Meu Deus, se aquele marido que foi embora, traz ele de volta, Senhor. Meu Deus, aquele filho que está fora de casa há muito tempo, traz ele de volta, Pai. Meu Pai, aquela união que não existe mais entre os filhos, Senhor, restitui. Senhor, assim como eu amo a minha mãe de estar com ela, como eu amo de arrancar um sorriso dela, meu Pai, e da minha esposa e das minhas filhas, faz assim também com as famílias. Porque culto também, meu Pai, é se divertir com os filhos. Também é culto, meu Pai, a gente sair com a família para brincar, esquecer um pouco o trabalho, esquecer um pouco até a igreja, e sair, meu Pai, para se divertir entre família, entre pai e filho. Meu Pai, quantos pais já não conversam mais com seus filhos? Quantos filhos já não pedem conselho dos seus pais, porque já não são mais amigos, Senhor? E eu quero repreender nessa noite, meu Pai, toda desunião. Eu quero te pedir, Senhor, a restituição de lar. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor entre com providência, meu Pai, dentro dos lares, dentro das casas. Por favor, Senhor, entra com providência e traz a felicidade que um dia já teve, Pai. Aquela felicidade que a mulher tem saudade, meu Pai, nessa noite. Traz de volta, meu Senhor, aquela alegria que quando a mãe chegar em casa, ela vai ter uma surpresa. Ela vai receber a bênção dela. Ela vai receber o telefonema do seu filho, do seu marido que saiu de casa. Eu profetizo isso na vida das famílias nessa noite. Receba esta promessa do Senhor. Receba esta promessa do Senhor. Receba esta profecia, mulher. Receba esta profecia, mãe. Mãe, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer, porque o Senhor ainda vai entregar a tua bênção. E ainda que você morra, a promessa vai estar dentro da tua casa, dentro da tua família. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. É isso que nós te pedimos, Senhor. A restituição dentro dos lares. Aleluia. E que a mãe possa ser mãe de verdade, que os filhos possam ser filhos de verdade, e que o marido venha compreender, meu Pai, as dores da mãe. Não vê a mãe apenas como um objeto sexual,
mas vê, meu Pai, a sua esposa como uma mulher que precisa de carinho, uma mulher que precisa de um conselho, uma mulher que muitas vezes precisa de força para caminhar, uma mulher que muitas vezes precisa, meu Pai, de um ouvido apenas para ouvir. Senhor, restaura homens nessa noite assim, meu Pai. Se tem algum homem duro que não tem, meu Pai, entendido as mulheres dentro do seu lar, que só tem decretado palavras duras, meu Pai, que este homem venha a ser quebrantado e entender esta mulher mãe que está do seu lado é uma mulher guerreira, que está do seu lado todo o tempo, na alegria ou na dor. Senhor, que os seus filhos venham a entender esta mãe, que quando, meu Pai, ele está doente, ela que é o remédio verdadeiro, ela que não sai do seu pé, que está ali tratando, meu Pai. Venhamos entender as nossas mães, Senhor, e vem guardar as nossas mães nessa noite, Jesus. Vem cuidar das nossas mães, Jesus. Vem dar mais força para elas, Senhor. Se as mães de filhos que ainda aqui não são crentes, meu Pai, traz elas, Senhor, converte. Entra com lado, meu Pai, de salvação. Entra com salvação dentro, meu Pai, dos lares, dos filhos daqui que as mães não são crentes, dos pais que não são crentes, Jesus. Eu te oro e eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por esse dia das mães, de ter passado com a minha mãe, Jesus. Meu Pai, essa noite vai ficar inesquecível, marcada para mim, porque, meu Pai, o Senhor curou a minha mãe. Eu estou apresentando este milagre aqui para a igreja, Senhor. E que o Senhor é bom e que a igreja aplauda bem alegre ao Senhor nessa noite. E que Deus abençoe a todos. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a todas as mães. Confia no Senhor. Deus abençoe.